Boa noite a todos. Estão todos por aí? Sejam todos muito bem-vindos a essa live organizada aí pela Contraf, juntamente com a Crivella Advogados, né? E é com bastante satisfação que estamos presentes aqui para debatermos um assunto bastante interessante que, né, que vai de encontro aí ao interesse, especialmente dos bancários do Banco do Brasil. Em verdade, esse tema surgiu de uma reunião em que, particularmente, eu estive junto ao Ernesto, né, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, junto com outros bancários do Banco do Brasil, e eu me comprometi com ele a estar organizando este evento, porque eu imaginei que aquelas dúvidas dos bancários naquela oportunidade poderiam ser dúvidas de outros bancários Brasil afora. E graças a essa parceria que nós tivemos, que nós montamos, hoje estamos aqui para debater temas assim tão importantes para os bancários do Banco do Brasil especialmente, né? E é com grande satisfação que a gente então convida o Ernesto Izumi, que é diretor jurídico do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco, região, a doutora Renata Cabral, assessora jurídica da Contraf, CUT e sócia da Crivella Advogados, e o João Fukunaga, coordenador nacional da Comissão de Empresas dos Funcionários do Banco do Brasil, que em breve... já está aqui, já chegou, eu achei que não, ele não estava antes, mas já chegou, então estamos todos presentes aqui para essa reunião, que espero que com certeza vai ser bastante produtiva. Como eu disse, essa reunião surgiu do interesse, né, dos bancários em plantões que nós realizamos junto ao sindicato, e que muito me surpreendeu, porque muitos deles estavam bastante inteirados das questões jurídicas que envolvem essa reestruturação do Banco do Brasil, né? E por conta disso, resolvemos organizar. E sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra para o João, para justamente o João, ele está comentando para a gente, João, essa sistemática, contextualizar essa reestruturação, né, do Banco do Brasil. Desde quando já existe essa intenção, os motivos, as finalidades, quais as consequências, o que está por vir, né? Muitos questionamentos foram feitos nesse sentido, e passo a palavra para você para a gente dar início a essa live. Boa noite, Marco Aurélio, doutora Renata, Ernesto. Boa noite aos bancárias e bancários que estão nos assistindo. Primeiro, é bom rever você, né, Marco Aurélio? Faz tempo que a gente não tinha oportunidade de se conversar. Parabenizar pela iniciativa, acho que é um evento importante para a gente tirar dúvidas, né? Estamos aqui com um escritório que ajudou a patrocinar, né? É um dos patrocinadores dessa liminar nacional, né? Via a doutora Renata, que vem fazendo e faz um excelente trabalho na comissão de empresa, né, nos assessorando. É uma liminar que é fruto desse trabalho árduo que nós tivemos, né, e fruto também de uma negociação que não saiu. O banco não quis negociar um direito já adquirido do nosso entendimento dos trabalhadores, e a decisão da justiça vai nesse sentido, né, da liminar. E aí a gente também queria discutir outras questões com o banco a respeito do próprio plano de reestruturação que o banco está colocando. E o banco hoje só nos cabe, né, a uma greve, cabe ao movimento de paralisação que nós estamos construindo via comissão de empresa. E a liminar vem cair com um bom momento, né, porque as pessoas iam perder salário, né, e hoje a gente consegue dar uma segurada nessa sana do banco de reduzir custos. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas necessárias dos bancários, bancárias a nível nacional. Tem até uma pergunta que apareceu aqui embaixo, aqui, que é a pergunta se por que o banco não acatou a liminar. O banco tem que acatar uma liminar, né, uma decisão, né? Mas aí eu deixo para a Renata responder. Perfeito, João. Iniciando também, né, continuando essa... Eu quero falar assim, ó, que 2 japoneses é mera coincidência, tá? Vamos deixar bem claro. Continuando, João, então, essa questão sobre a reestruturação, uma coisa que me chamou bastante atenção também é saber se existiu alguma negociação prévia entre o banco, junto à Contraf e os sindicatos, antes dessa abertura desse processo de reestruturação.
Olha, nós fizemos uma mediação no Ministério Público, né? A doutora Renata Cravo achou importante utilizarmos desta estratégia para trazer o Ministério Público também para o nosso lado. Foi uma mediação que o tempo todo cobrou-se do banco esse direito, né? De que as pessoas que tivessem 10 anos até a reforma trabalhista, por já um entendimento do TST, passasse a ter direito a isso, e procuramos negociar isso. O banco diz que não negocia, né, nesse sentido, e aí não se teve um encaminhamento de uma negociação. Aliás, ela se frustrou. Mas não era só isso que estava colocado na mesa, mas sim todo o plano de reestruturação que nós não concordamos com ele. Isso que estava colocado numa negociação, mas, como eu disse, a negociação se deu frustrada. Nós estamos indicando, o Comando Nacional se reuniu, está se discutindo atividades, tiramos um calendário de luta, uma delas é na quinta-feira, que a gente teve um dos maiores tuitaços, chegamos a estar no topo, né, da discussão no Twitter, muito por conta da participação do bancário e da bancária. Então, são várias atividades que nós temos desenvolvendo. Óbvio que uma liminar dessa tira o ímpeto de luta, né, de uma greve, porque as pessoas tendem a se acomodar por conta da liminar, mas nós aqui estamos o tempo todo dialogando com a base, discutindo com a base, falando da importância da mobilização, porque, apesar da liminar, é uma negociação que pode vir um resultado mais rápido, né, uma decisão judicial pode vir a demorar. Sem tirar o mérito, né, desse trabalho que a Renata fez, ou mesmo da liminar conseguida, que, aliás, quem puder ler o texto, é um texto belíssimo. Nós também, em 2016, conseguimos uma liminar, por conta da reestruturação em 2016. Essa liminar durou um ano, né, que foi muito por conta de gerentes de contas, gerentes gerais, gerentes administrativos. Durou-se um ano, mas depois veio o mandato de segurança, derrubou a liminar, e até hoje estamos aqui aguardando o julgamento, né? Isso foi 2017, 2018, mais ou menos. A Renata pode me ajudar. E aí, os bancários que nós conversamos o tempo todo, estamos até num grupo de WhatsApp, veio a nos cobrar a respeito. Mas vocês têm essa liminar, mas é liminar nossa. Mas é a nossa ação. A nossa ação nós não esquecemos. Nós estamos com as duas ações, né? Então, só para deixar bem claro para as pessoas. Perfeito, João. Eu estou vendo que a gente tem bastante perguntas que estão sendo feitas pelos bancários que estão nos assistindo, quase 200 pessoas já nessa live, bastante interessante, bastante representativa. Eu vou pedir apenas a gentileza de que a gente, nós vamos selecionar esses questionamentos para que no final a gente abra esse debate, né, e fazer e a gente repasse esses questionamentos aos presentes. Podemos fazer assim, né, porque a gente tem um mini roteiro, digamos assim, a cumprir, né? Nesse sentido, agora eu perguntando aqui para o Ernesto, sobre os impactos do PDV, né, dessa iniciativa do banco. O banco ele tinha como uma ideia inicial, a gente sabe, alcançar 5 mil funcionários, né, e a adesão foi de 5.533 colaboradores, empregados, né. De acordo com informações que a gente colheu pela internet, a medida vai reduzir aí 780 milhões por ano as despesas correntes do Banco do Brasil, e propiciando uma economia, de acordo com o banco, de quase 3 bilhões de reais até 2025. Existe a possibilidade, Inês, você acha que nesse contexto em que o banco se encontra e o cenário que está sendo mostrado, existe a possibilidade de ocorrer novos PDVs no futuro, novos PDE, PAQ no futuro, diante desse cenário que está se mostrando? O que você pensa sobre isso daí? Eu creio que sim, porque o banco ele atua muito em linha com o mercado, e todos os bancos vêm falando da questão, não só de privatização, mas também de open banking, de fintechs. Então o banco claramente ele vai continuar com medidas para a redução do número de funcionários e da folha de pagamento, né? De uma forma muitas vezes desorganizada, como a gente tem visto agora, com muitos problemas, né? Trazendo muitos problemas não só para o bancário, mas também para os clientes e sociedades atendidas pelo banco. Então, eu creio que sim, é um processo que vai continuar. Perfeito. Posso falar? Claro. Eu vi uma provocação boa, né? A Patrícia Castro perguntou: gostaria de saber se só importa para contrato os caixas que têm 10 anos na função, e os que têm 8,8, 9 anos para baixo, nesse caso tem que entrar com ação individual, mas aí depois deixa registrado já para a gente responder para a Patrícia, tá, a questão jurídica sobre isso,
que nós temos posicionamento político, mas é bom dar um toque também da parte prática, advocatícia sobre isso aí também, tá? Nós nos importamos com essas pessoas, mas a justiça, ela tem seus caminhos próprios. Perfeito, Ernesto. Esse é um questionamento que a doutora Renata já está na agulha para responder dentro em breve, né? E a gente vai estar colocando esses questionamentos aí logo na sequência. Um dos argumentos também, Ernesto, para você, do Banco do Brasil, para que fosse implementado esse PDE, o PAQ, foi em razão da queda do lucro, em razão da pandemia. Você acredita que a pandemia é um argumento válido para esse processo de reestruturação, ou você acredita que isso já vinha sendo pensado pelo banco anteriormente? Isso, eu acho que já vem pensado há muito tempo, não é novo, não. A pandemia só acelerou o processo, porque os bancos implementaram o toque de caixa, o home office, e viram que eles têm condição de dar conta. Então, eles aproveitaram o momento para fazer reduções, né? E depois entrou outras medidas do governo também, né, com relação a Open Banking, Banco Central, que eles falam independente. Independente de quem? Dos bancos ou da sociedade? Para mim é inconcebível um Banco Central independente, porque ele já vinha independente. As políticas dele vêm independentes já desde a década de 90. Na verdade, agora estão deixando mais vinculado ao mercado, só isso, né? Então, não é novo. É um processo que já vinha de antes. Perfeito. Aí o João, com a filhinha dele ali, né, João? Acredito que seja. Seja bem-vinda à nossa live. Para você, João, eu tenho um questionamento que eu fiquei, do ponto de vista, fiquei curioso com a greve ocorrida, com a paralisação de 24 horas ocorrida no dia 10. Né? Como que você avaliou essa paralisação? Eu acredito que isso tenha muita coisa a ver também com aquele tuitaço que você citou agora há pouco, né? Existe previsão de mais paralisação nesse sentido? Como é que a Contraf está vendo isso, que o comando está vendo isso? Olha, foi uma atividade muito boa, né, a nível nacional, principalmente contando com a participação massiva dos caixas, né? Acho que é um público que perdia salário imediatamente, é um público que ficava afetava imediatamente, então se organizaram muito. Nós tivemos relatos de venda zero, tivemos relatos de boicote por parte do bancário, tivemos relatos de paralisações e as pessoas aderindo à paralisação. Várias agências fechadas, várias pessoas aderindo ao movimento de greve. Fizemos um segundo movimento também, né, reivindicando mais atenção a esse agrupamento. Aí, a partir disso, tivemos uma mediação, a partir disso, tivemos uma tentativa de negociação. Deixar claro que a gente, ao contrário do que a bancária colocou, mas para quem tem menos de 10 anos, nós olhamos para todos os bancários, por isso que a negociação é para todo mundo, não é para um ou outro. Por óbvio, uma ação judicial tende a um público. E que público é esse que atendeu? Exatamente, que já havia previsão legal, né, de quem possuía 10 anos até 2017. Não somos nós que fazemos a lei, quem faz a lei é quem está no judiciário. Nós utilizamos ela para defender direitos. Então, a negociação tende a trazer uma isonomia para todo mundo, né? Por isso que a gente sempre preza também a questão da negociação. Mas, quando não há negociação, não descartamos o modelo judicial. Nós tivemos 2 momentos, tá, Marco, de importante momento no Twitter, tá? 3, perdão. Quando o banco anunciou a reestruturação, fizemos um grande tuitaço que nos fez estarmos pautados em todas as mídias tradicionais, Folha, Estado, UOL, do G1, Globo, enfim, todos os jornais, grandes jornais de circulações, nós tivemos o tempo todo pautando a nossa visão a respeito da reestruturação. Então, isso foi importantíssimo para nós. Conseguimos furar essa bolha das fake news e, principalmente, mostrar a importância do banco público nesse processo. Um outro momento foi também depois, já no momento de paralisação, que foi muito importante a gente estar pautando, porque logo depois também a mídia nos procurou para darmos a nossa versão, porque a nossa paralisação. Por óbvio, a gente sempre brinca o quê? Não importa quem está sentado na cadeira de presidente do Banco do Brasil, o que importa é que esse processo não comece com uma pessoa, comece com o Ministério da Economia e com a sana desse governo que querer privatizar o Banco do Brasil. Então, dentro desse ambiente, não adianta o
o Bozo está aí preocupado em tirar o presidente do Banco do Brasil, mas deveria estar preocupado em parar a reestruturação e voltar com esse processo. E isso em nenhum momento foi dito, né? Então, a gente continua na nossa luta independente de quem senta na cadeira de presidente. Então, é isso que é importante a gente deixar claro para todo mundo. É interessante, João, você falar isso daí, porque eu estava conversando com a doutora Renata exatamente hoje à tarde sobre essa questão. Você acha que é possível que haja uma paralisação desse processo de reestruturação por parte do presidente, diante das pressões que os parlamentares vêm, pelo menos é o que sai na notícia, né, no noticiário, que os parlamentares da base do governo vêm fazendo sobre o governo, para que seja, digamos assim, paralisada essa questão de reestruturação do banco? Você acha que isso, o nosso presidente, digamos assim, vai fazer isso, ou você acha que isso é conversa da imprensa, ou que, enfim, é uma fake news, vamos supor, vamos dizer assim? Marco, para mim é jogar para a plateia, mas esse jogar para a plateia foi muito importante para nós, porque após a reestruturação, quando começou essa história fica ou sai, isso nos fortaleceu, inclusive, para fazermos o nosso embate. Mas o que está por trás disso não é só um projeto que ataca o trabalhador ou o funcionário do Banco do Brasil. Por trás disso está numa precarização e uma destruição do atendimento do Banco do Brasil enquanto banco público. Por óbvio que as pessoas de imediato vão olhar os seus salários, faz parte da natureza humana. O Ernesto costuma falar muito disso, a natureza humana, né, Ernesto? E realmente as pessoas vão olhar para aquilo que é de imediato, a perda salarial e as condições que eu construí de vida até hoje. Mas por trás disso tudo, você tem um projeto de precarização do atendimento, porque ao fechar agências, como uma cidade de São Paulo, em várias localidades, transformar em postos de atendimento, você está precarizando o atendimento. Ao fechar agências bancárias no interior de São Paulo, que são proponentes do crédito à agricultura familiar, você está impedindo que o agricultor familiar tenha acesso ao crédito. Isso aqui não é só no São Paulo, mas eu posso falar do Brasil inteiro. E hoje, o que abastece a mesa, inclusive das pessoas que estão nos assistindo, e toda a sociedade, é a agricultura familiar. 70% do que consumimos vem da agricultura familiar. E 55% do crédito utilizado para eles vem do Banco do Brasil. Então, neste cenário, fechando a agência, o banco está prejudicando a agricultura familiar. Está prejudicando exatamente aquilo que a gente utiliza no nosso alimento. E aí vai encarecer. Se eu fizer um paralelo com a micro, pequena e média empresa, são elas que geram empregos diretos, muito mais que uma grande empresa, muito mais que uma transnacional, uma mega empresa. Porque uma mega empresa você tem ao redor inúmeras micro, pequenas e médias empresas. Vamos falar da Ford, né, que saiu concomitante ao processo do Banco do Brasil. São 5 mil trabalhadores direto da Ford que estão perdendo empregos. Mas, ao entorno disso, você tem quase 30 mil trabalhadores de micro, pequena e média empresas que fornecem serviços para a Ford, que estão perdendo seus empregos com a saída da Ford no Brasil. Então, olhar para essas micro e pequena empresas é talvez resolver um problema macroeconômico do atual índice de desemprego que nós temos no país, coisa que o governo federal não olha, coisa que o governo federal fecha os olhos. O Banco do Brasil foi fundamental para o microcrédito, o crédito Pronamp, que é para micro, pequena e média empresa nesse processo de pandemia. Foram quase 6,9 bilhões distribuídos para milhares de micro e pequena empresa. São eles que vão estar gerando emprego, são eles, é o nosso papel de banco público. Então, por trás de tudo isso, além da perda salarial dos colegas, nós temos também fechamento de carteiras, fechamento de agência, a precarização desse atendimento. Perfeito. Então, se o governo federal quisesse tudo olhar para o banco público, ele não devia só esbravejar em cima de um presidente de um banco que, vamos combinar, é pau-mandado. Ele deveria voltar o processo. Então, voltamos o processo, voltamos às aberturas das agências. Para vocês terem uma ideia, regiões no Pará, a pessoa vai ter que se deslocar 3 horas com atendimento bancário. Estou falando da população. Imagina o trabalhador. Teve situações em reestruturação de 2016, quando o banco começou a cortar locais de trabalho, que as pessoas precisam, trabalhadores que ganham R$250 por mês, R$250 por mês, nesse país nosso, tinha que pagar uma passagem de R$80 ida e volta para poder receber, porque a agência que tinha naquela cidade fechou. Então, esse é o prejuízo do fechamento do Banco do Brasil. E para um governo municipal é a falta de créditos para tocar políticas públicas. E vários prefeitos estão reclamando exatamente disso. Aí eu não faço distinção se é base aliado ou não, né? A gente tem que contar com aquilo que a gente
pode, para mostrar a importância do Banco do Brasil. Por isso que nós temos uma frente parlamentar em defesa do Banco do Brasil. Desculpa me alongar, mas o tema é... Não, perfeitas colocações, João, perfeito, é isso mesmo que eu particularmente estava querendo saber disso, e a gente está tendo bastante questionamentos aqui por parte dos bancários que estamos assistindo, e eu acho que é o momento da gente já entrar um pouquinho nas questões jurídicas, né, especialmente da liminar que foi concedida, trabalho da doutora Renata, e Renata, queria que a gente pudesse aí contextualizar essa liminar, né, que a Contraf conseguiu, desse trabalho que foi feito. Aí eu me reporto no começo da nossa live, quando eu disse que a ideia dela surgiu exatamente de um plantão, né, que nós estávamos fazendo, junto ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, Crivella Advogados, Sindicatos Bancários de São Paulo, e eu até me comprometi com o Ernesto naquela ocasião. Eu falei, olha, muitos questionamentos pertinentes, eu acho que isso é matéria para a gente estar levando para uma live, porque são questionamentos também que eu imagino que sejam de outros bancários do Brasil inteiro, e hoje estamos aqui, Ernesto, tá vendo? Eu cumpri, estamos aqui com esse evento. E eu me lembro, Renata, eu até acho que eu comentei contigo, que uma bancária, ela perguntou, né, eu acho que o Ernesto vai lembrar, se uma das argumentações jurídicas para conseguir eliminar, se foi utilizada a súmula 51 do TST. Eu falei, nossa, né? Porque isso nos pega de surpresa, né? Um advogado está ali no meio dos bancários, não que o bancário não saiba o que é a súmula 51 do TST, o que significa essa súmula, qual é o conteúdo dela. Mas eu fui pego de surpresa naquela ocasião e até comentei contigo posteriormente, né? E você disse que sim, que foi um dos argumentos. Então eu gostaria, estou passando a palavra para você, para que você contextualizasse essa liminar, enfim, nos posicionar como que foi esse processo judicial, efetivamente, da gente montar essa ação e conseguir essa liminar que estamos mantendo até hoje. Marco, boa noite. Marco, João, Ernesto, prazer estar aqui com todos vocês, e boa noite a todos e todas que nos ouvem. Eu vou tentar fazer uma pequena retrospectiva e, dentre as minhas respostas, tentar já responder algumas das perguntas que eu fui lendo enquanto vocês falavam. Se, por gentileza, eu me demorar muito, me deem um toque aí, para que eu não me exceda em relação ao tempo. O que nós temos hoje? Nós temos um processo de reorganização apresentado pelo Banco do Brasil no dia 11 de janeiro desse ano. O banco, no dia 11, traz esse processo de reorganização já montado e simplesmente apresenta para as entidades sindicais, trazendo, seja a possibilidade de saída voluntária do banco, indica fechamento de inúmeras agências, sem dizer quais são, né, não trouxe para as entidades sindicais essa abertura de dados, essa transparência, apenas indicou uma enormidade de agências que seriam fechadas e, obviamente, por consequência, funções, né, extintas, isso, como 2 e 2 são 4, e trouxe a novidade, dentre esses pontos da reestruturação, trouxe a questão dos caixas. O que disse aí o modelo de reorganização apresentado pelo banco? Ele diz o seguinte: a partir de agora, não existe mais a função de caixa no Banco do Brasil, né? As pessoas que eram caixa voltam a ser escriturárias, e a partir, isso em janeiro, né? E a partir de dia 10 de fevereiro, o escriturário ex-caixa, que acionasse o caixa, receberia o valor proporcional da gratificação diária. Eu estou fazendo um resumo, obviamente, muito reduzido do que traz o processo de reestruturação, anunciado para a sociedade, para os funcionários do Banco do Brasil e para as entidades sindicais. À época, a Contraf pediu uma mesa de negociação com o Banco do Brasil, para que o banco sentasse e conversasse, negociasse esse processo de reestruturação. Previsão que nós temos em acordo coletivo, que todas as questões atinentes à mudança de condições de trabalho dos empregados, dos funcionários, deve ser tratada em mesa. Essa demanda da Comissão de Empresa, essa demanda da Contraf, não foi atendida pelo Banco do Brasil. Em seguida, a Contraf envia um ofício à FENABAN, né, pedindo, manifestando o seu repúdio a essa atitude do banco de não sentar em mesa para conversar, e pedindo também um posicionamento da FENABAN.
E também não tivemos nenhum tipo de resposta positiva em relação à possibilidade de tratativas em mesa de negociação. E se tem aí um imbróglio grande, porque a reestruturação já estava ocorrendo, prazo dado, enfim. O que resolvemos fazer, além da tentativa necessária, fundamental, da negociação em mesa, tentou-se bater as portas do Ministério Público do Trabalho, em âmbito nacional, num núcleo de composição do Ministério Público do Trabalho, muito rico, e que pedimos ao Ministério Público do Trabalho que abrisse, portanto, uma mediação com o Banco do Brasil para que nós tratássemos desses pontos. O Ministério Público nos ouviu, abriu a mediação e, para não me estender, nós tivemos 3 longas audiências, se me recordo, 3 tardes quase intermináveis para tentar discutir inúmeros pontos em relação à reestruturação e simplesmente não avançamos em nenhuma delas, seja em mesa de negociação, seja no processo de mediação junto ao Ministério Público. E aí, nós temos vários problemas que se originam no processo de reestruturação. Um deles, eu acho que houve uma pergunta em relação ao que a Contraf se importa, e se importa absolutamente em toda a relação do funcionário com o banco, preza por todas as funções, por todo e qualquer bancário, mas dentre as questões que nós teríamos aí em relação à reestruturação, uma que se estava aí da iminência era justamente a efetivação da extinção da função de caixa e, por consequência, da paga da gratificação dessa forma proporcional que o banco anunciava. Então, em inúmeras conversas e reuniões, decidiu-se ingressar com uma ação aqui em Brasília, com o intuito de âmbito nacional. Então, várias perguntas já vieram em relação a essa ação específica aqui que existe, que ela é, sim, de âmbito nacional, e é uma ação que, a princípio, e a lançada de âmbito nacional, que trata da função de caixa. Qual foi o fundamento jurídico que nós utilizamos para esta ação? O fundamento jurídico de que o banco não podia unilateralmente, simplesmente, extinguir uma função que existe no regulamento do banco, do regulamento interno, numa instrução normativa do banco. Na convenção coletiva, no acordo coletivo da categoria, há previsão de paga de gratificação específica aos caixas. E, portanto, nós temos um contrato firmado das pessoas que fizeram concurso público, que trabalham no Banco do Brasil e que exercem a função de caixa, essa função já prevista no instrumento normativo do banco. O banco não pode, de uma hora para outra, de forma unilateral, sem negociação e sem acerto entre as partes, o banco não pode simplesmente extinguir essa função e mudar a forma de remuneração. Esse é um dos nossos argumentos dessa ação, argumento de que o banco não poderia fazer essa alteração. Agregando a esse argumento, ou seja, o que nós dissemos, não se pode alterar essa função e, portanto, não se pode mudar essa forma de remuneração do caixa. Primeiro argumento. Segundo argumento, da estabilidade financeira. Aquelas pessoas que recebem a gratificação por um período grande de tempo. É o princípio da estabilidade financeira. A pessoa passa X anos recebendo um valor e de uma hora para outra tem uma gratificação cortada que impacta de uma forma gigante o valor da sua remuneração. A gente costuma falar dos 10 anos. Por que 10 anos e não 8 anos e meio, em termos de ação coletiva? Por que não? Por que nós temos o parâmetro dos 10 anos? Nós temos o parâmetro dos 10 anos porque é uma jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, que, analisando inúmeras situações no decorrer dos anos, isso é algo bem antigo e consolidado, se chegou à conclusão que 10 anos de
de recebimento de uma gratificação e a retirada também unilateral, sem justo motivo, garantiria a essa pessoa essa incorporação desse valor considerando esse prazo. Então, esses foram alguns fundamentos da nossa ação e nós obtivemos uma liminar. Uma liminar é uma decisão absolutamente importante, mas a liminar ela é sempre de cunho, a princípio, precário. Ela está em vigência, são inúmeras perguntas se o banco já foi notificado dessa liminar, ele foi notificado da liminar. Nós estamos na segunda-feira, ele foi notificado na semana passada, não me lembro se agora é terça ou quarta da liminar, está absolutamente ciente e tem que cumprir. Pergunta, se não se cumpre a liminar, o que nós fazemos? Nós anunciamos o descumprimento, seja nessa ação, seja, por exemplo, nós temos casos que as pessoas perguntam, eu sou da Paraíba e o banco está descumprindo a liminar. Aonde eu devo executar essa decisão? A indicação é que bancária procure a sua base, anuncie, mostre aí o seu contra-cheque, o seu espelho, onde demonstre que ele hoje é escriturário e não mais caixa, ao contrário do que a liminar determina, para que nessa base se faça o cumprimento dessa liminar. A liminar, a princípio, ela não falou exatamente dos 10 anos e da incorporação. O que a liminar entendeu? Que, de fato, esse argumento que nós trouxemos, de que o banco não pode, de uma hora para outra, simplesmente extinguir a função de caixa e mudar o modelo de remuneração dessa forma proporcional, ele não pode fazer isso. Então, a liminar garante a manutenção da função de caixa para os caixas, para as pessoas que estavam exercendo a função de caixa no dia 11 de janeiro de 2021, que é quando é anunciada a reestruturação. Então, essas pessoas que nesse dia exerciam a função de caixa, pela liminar, elas têm garantida a manutenção da função e o recebimento da gratificação integral. É o que diz a liminar, já recebida pelo banco, que tem que cumprir em face do não descumprimento. Nós indicamos que o bancário busque a sua base, na sua origem, busque o sindicato da sua base, para com essa decisão de âmbito nacional, possa judicialmente apontar o descumprimento para que o banco não só cumpra, como responda pela multa prevista no descumprimento da liminar. Vejo perguntas também em relação a essa questão do tempo, das pessoas que receberam por 10 anos, por 9 anos, por 8 anos. O Ernesto já já respondeu esse questionamento, eu vou apenas frisar aqui. Quem tem menos de 10 anos de recebimento da função, e aqui a gente está falando da gratificação de caixa, mas esse ponto, esse amplia todas as funções, o funcionário que tem um recebimento por 10 anos ou mais, ou quase 10 anos, ele deve buscar a possibilidade da incorporação do valor da média da gratificação recebida durante esse período, e o ideal é que isso seja feito através de uma ação individual. Então, o indicativo é que as pessoas procurem as suas bases e as suas assessorias, e o sindicato vai conseguir indicar e orientá-los nesse sentido. Outras perguntas aqui, me interrompam se eu precisar ser interrompida, mas eu vou tentar só... Pois não? Doutor Marco Aurélio e doutora Renata, só uma parte. Sim, claro. Está rolando várias dessas perguntas, As pessoas falando assim, olha, mas eu ainda estou como escriturário. Uhum. Isso não vai mudar, que nem na liminar anterior, A pessoa vai continuar como escriturário, mas vai estar percebendo o valor extra-folha, que o banco deve fazer um acerto, referente ao salário que ela possui anteriormente, correto, doutora? Perfeito. Porque você acompanha mais de perto. Não, perfeito. Mais importante, muito importante você ter dito isso, João, porque quando você tem alguma paga de alguma gratificação via decisão judicial, o que o banco faz é trazer essa parcela oriunda de decisão judicial para se colocar no contra-cheque, enfim,
numa rubrica específica. Então, esse esclarecimento que o João fez é absolutamente importante. A pessoa vai continuar recebendo a gratificação, possivelmente numa rubrica específica, que o banco tenha o controle de que aquela rubrica tem origem em decisão judicial. Outra pergunta? Alguma outra, João, que você tenha? João, Ernesto, Marco, que vocês tenham... Eu selecionei. Algumas. Eu só queria fazer um comentário aqui, João, que o Daniel Santos Cardoso, ele fez um comentário aqui que mesmo com a liminar, o banco está seguindo o cronograma, né? A doutora Renata acabou de informar que, nesses casos, a gente tem que, os bancários, na verdade, têm que procurar suas bases para estar denunciando isso, né, de maneira junto à justiça, para que o banco seja, inclusive, condenado a pagamento de multa, né, doutora Renata? Parece que foi combinada multa no caso de não cumprimento da liminar, né? Não só o Daniel, mas outras pessoas estão dizendo também nesse sentido, de que o banco não está seguindo esse cronograma. E a Magali Pontes da Silva e a Leniana Malheiros, elas têm um questionamento idêntico aqui, Renata. Se a liminar foi derrubada, os caixas terão que devolver parte da gratificação recebida? É uma pergunta frequente da nossa base. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui. Deixa eu já aproveitar e fazer as minhas. Claro. Vamos lá. Primeiro, mandar um beijão para a Maga. Ela é dirigente do Sindicato Paraíba, nossa companheira aí que está sempre nos acompanhando nas lives e sempre ajudando os bancários lá com as dúvidas, né? Ela manda às vezes para mim, às vezes para a Renata, né? Então, é um maior prazer de ter ela aqui. E também mandar um abraço para o Edson Herman, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, que também está nos assistindo, mandou mensagem aqui. Então, é importante os sindicatos estarem acompanhando exatamente para saber, se tirarem as suas dúvidas. Renata, a gente falou muito que é uma decisão nacional, mas, não sei se a maioria sabe, nós temos duas confederações nacionais, a Contraf-CUT, que representa 95% dos bancários do país todo, e a Contec. Por incrível que pareça, a Contec entrou com o mesmo pedido que o nosso, mas a justiça não foi favorável para eles acabaram não tendo a liminar e entrando com mandato de segurança. Até onde eu sei, ainda não houve resposta do mandato de segurança. No nosso caso, São Paulo, nós também entramos, né, porque nós orientamos todos os sindicatos das bases nacionais a entrarem com ações nesse sentido. E aqui em São Paulo, apesar de todo o trabalho árduo da área coletiva do escritório, aliás, tanto a área coletiva individual nos fornece subsídios e nos fornece ajuda, atende o bancário prontamente, então é um exemplo que a gente segue aqui, né, o escritório sempre nos ajuda muito, ajuda os bancários, também entrou-se, né, com um pedido de liminar e foi frustrada, assim como foi frustrada, se eu não me engano, o Ernesto pode me ajudar, foi frustrada também o mandato de segurança, né, então, estamos falando da mesma justiça, doutora Renata, essa que fica a pergunta mais difícil aí. Olha, essa pergunta é uma pergunta... Pergunta capciosa, hein? É uma pergunta complicada, e aí eu não vou te devolver a pergunta, mas como que a gente responde para pessoas em casos idênticos que a justiça decide os casos de uma forma diferente? É um negócio muito complicado, né? É muito complicado, isso não é o tema de hoje, mas que a gente pode também discutir em outro momento. Quando nós falamos de ações coletivas, eu particularmente vejo que a solução dos conflitos, quer dizer, eu não digo a solução dos conflitos, mas um grande pacificador dos conflitos são as ações coletivas. As demandas e as tratativas via sindicatos, via negociação coletiva, via acordo coletivo, esse é o caminho que a gente tem que trilhar, né? Aí vem as perguntas também, né? Num período mais do que complicado, pós-reforma trabalhista, onde nós tivemos N retirada, além de direitos, e também de outros problemas em termos processuais para essa análise, né? Então, assim, João, que justiça é essa? Eu vou ficar te devendo uma resposta, né? O que nós temos
que ter em mente, obviamente, o que o sindicato, e que eu aprendi muito nessa minha caminhada ao lado da vida sindical, é que o melhor caminho é sempre a negociação. Obviamente que a gente, tendo potencial, tendo a possibilidade de conversar em patamares razoáveis de empregador e empregado, né? Não vou dizer iguais, porque, enfim, mas no mínimo que a gente tenha um equilíbrio de forças. Então, talvez seja um momento, inclusive, que a gente repense, e aí eu digo como cidadã, eu não falo nem como advogada, tal, que a gente repense a questão do coletivo e da participação das pessoas junto a uma entidade sindical que pode representá-las e que aí sim pode protegê-las, né? O indivíduo sozinho, ele é muito mais frágil que quando ele está representado, de fato, por uma entidade sindical que tem, né, a exemplo dos bancários, que é uma negociação permanente. Então, por exemplo, neste caso, nós simplesmente lançamos mão da ação judicial, que não é o caminho que nós lançamos com frequência, mas quando ele é necessário, ele é o caminho a se seguir, nós batemos a porta do judiciário. E muitas das vezes nós acabamos tendo respostas diferentes para as mesmas perguntas, o que não deveria existir, mas é o que acontece, né? E felizmente, nessa ação que nós temos, né, ainda essa decisão precária que é a liminar, felizmente, a decisão do doutor Antônio Humberto, que é o juiz da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, que analisou o caso de uma forma muito meticulosa, ponderada e absolutamente à luz do que se tem de jurisprudência lá dos tribunais. Então, uma decisão muito, muito, muito clara nesse sentido. É claro que o banco vai tentar cassar essa liminar, via mandado de segurança. Nós vamos tentar manter a liminar. O nosso caminho é também lutar para que o processo, no final do processo, no mérito do processo, nós tenhamos, além da liminar confirmada, os nossos outros pedidos julgados procedentes. E aí me vem aí uma das perguntas que eu li absolutamente contumaz, e se a gente perde a liminar amanhã? Vamos supor que a liminar tenha vigência de 5 meses, e se a liminar é cassada após 5 meses. As pessoas que receberam essa gratificação, elas terão que devolver? Não é uma resposta absolutamente... não é uma pergunta que tenha apenas uma resposta. O justo, o correto, e nós temos jurisprudência nesse sentido, é que não devolvam. Né? Nós tivemos um exemplo, o João falou da reestruturação de 2016, em 2016 nós entramos também com uma ação de âmbito nacional, conseguimos uma liminar para a incorporação da gratificação das comissões das pessoas que recebiam por longo período, né, esses 10 anos, e nós tivemos uma liminar vigente durante 1 ano. As pessoas tiveram o seu direito garantido durante 1 ano. Quando o juiz foi julgar o mérito da causa, o juiz da vara acabou entendendo que não era caso de uma ação que devesse ser intentada pela Contraf. Eu trouxe a tese que o direito era só individual, então extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Quando ele faz isso, ele caça a liminar, né? E na época, eu que toco esse processo, a gente fez embargo de declaração pedindo ao juiz que esclarecesse se essas pessoas teriam que devolver os valores, e obviamente a nossa tese da não devolução, e ficou concretizado no processo que não haveria devolução desses valores recebidos a título de liminar. É algo que a gente não tem uma garantia 100% absoluta, mas é o risco que se corre, mas no mínimo uma garantia durante o período. Mas, repetindo, há jurisprudência e há o bom direito de se defender uma não devolução,
desses valores numa eventual cassação de uma decisão desse sentido. Que mais, gente? Me ajudem aí em relação às perguntas. Se eu tenho... Pois não. Tem uma pergunta sobre previdência do Banco do Brasil, né? Como é que vai ficar a nossa Previ com a saída de tantos funcionários? Aí eu vou estender a resposta também para o pessoal do Economos. Depende, sempre depende. Na Previ nós temos o plano 1, né? Que ele é por benefício definido, e temos também o Previ Futuro. Com a saída de muitos funcionários do plano 1, ou seja, mesmo do plano Previ Futuro, a Previ vai continuar firme. Ela continua firme. Por quê? Quem é do plano futuro, por ser um plano, né, de contribuição variável, né, aquilo que vocês acumularam, vocês vão ter calculado agora para ter um benefício, ou para sacar o dinheiro, ou para fazer uma portabilidade do recurso, por exemplo, para o Previ Família. E no plano antigo, no plano 1, ele é calculado com base nas suas contribuições dos últimos 3 anos, né, e pela sua história. Se você tem 30 anos de contribuição, 25 anos, e a Previ ela tem sido resiliente mesmo na crise. A gente vai anunciar os resultados em breve, tá? Tem mais uma outra pergunta que fizeram, que é muito específica. Se vai ter pontuação de mérito depois que virou escriturário? Não vai ter pontuação de mérito, tá? Se ficar como escriturário, não tem pontuação de mérito. E tem mais perguntas específicas. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de responder a todas. Então, se vocês tiverem alguma questão, por exemplo, se meu empréstimo foi calculado com base no meu salário, agora vai ser cortado o meu salário, então os débitos ficarão acima de 30% do meu salário. O que eu posso fazer? Tem resposta para isso também. Tem instrução normativa que fala sobre recompactuação de dívidas. E por aí vai. Eu não quis entrar na questão específica, porque eu sei que tem muitos bancários e tem muitas perguntas. Pedindo essa questão dos 10 anos, pelo que eu estou percebendo, é a maior questão colocada. Se eu tenho 10 anos, antes de 2017, se o meu tempo de nossa caixa conta, se eu fiz depois de 2017, se eu tenho soluções. Então, eu acho que essa é uma questão que cabe, sim, ao jurídico para fazer as avaliações, inclusive individuais, se na coletiva não der certo. Tá? Desculpe me alongar. Imagina, Ernesto. Nessa mesma linha que você disse aí, Ernesto, tem 2 questionamentos aqui que eu selecionei, da Mércia Souza e do Márcio Martins Matos, Renata. A Mércia diz, com respeito aos 10 anos, cada um teria que entrar com ações individuais? E o Márcio diz, os 10 anos são na função de caixa, pois tem 8 anos na função e pelo menos mais 4 anos substituindo, no total de 12 anos consecutivos, onde recebia salário referente à função de caixa. Como é que ficaria, então, Renata, nesse cenário? Ou seja, que se você tem menos de 10 anos, como o Ernesto disse, a pessoa teria que estar buscando isso de uma maneira individual, porque tem aquela alteração por conta da reforma trabalhista, né? E aí o Márcio dizendo sobre essa acumulação de cargos. Como ficaria isso daí, Renata? Não, perfeito. Antes de responder esse seu questionamento, eu tinha lido um questionamento da Marilene Rota, aquele que entrar com ação individual, tiver a liminar indeferida, será excluído da liminar da CONTRAF. Isso é uma coisa que normalmente eu acho muito importante a gente deixar esclarecido. O que é uma ação coletiva? A ação coletiva, ela abarca uma coletividade de pessoas. Nesse caso, nessa ação que nós estamos tratando, nós estamos falando dos caixas, para todos os caixas. Se a CONTRAF perder esta ação, as pessoas podem individualmente buscar o seu direito via ação individual. Perfeito. Caso alguém resolva individualmente, exatamente no momento em que essa ação está transitando, uma ação coletiva, isso serve para qualquer ação coletiva. Se a pessoa pretender entrar com uma ação individual, significa que ela está fazendo opção por esse caminho individual. Então, as decisões que lhe forem que tiverem origem no seu processo individual é que valerão, certo? Então, a partir do momento que a pessoa tem uma ação individual e uma ação coletiva que tem o mesmo objeto, o que vai valer para essa pessoa é a ação individual. Se tiver uma ação coletiva, e com o passar do tempo, claro que daí a gente tem que falar de prescrição e tal, mas com o passar do tempo, a pessoa resolver, porque a ação coletiva foi julgada improcedente, resolver entrar com uma ação individual, ela pode, desde que não tenha a prescrição do seu direito. Perfeito. Em relação a essa questão dos 10 anos, etc. e tal, quando nós falamos de ação coletiva, nós não temos ação da CONTRAF, mas nós temos notícia de várias bases sindicais que entraram com ação
para os bancários, não só os caixas, em relação à incorporação da gratificação recebida por mais 10 anos. Por que se entra com uma ação coletiva com essa tese, não 9 anos e 8 meses, etc.? Porque essa é a consolidação da jurisprudência nos 10 anos. Então, se você, funcionário do Banco do Brasil, recebe gratificação e função, e comissão de função, e somando o período, você tem 10 anos ou mais, ou aproximadamente 10 anos, né? Já existe jurisprudência que não é pacificada, mas existe jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que 9 anos e alguma coisa são quase 10 anos. Então, a recomendação é que essas pessoas procurem as suas bases, as suas assessorias jurídicas para análise específica da sua demanda, e é possível, sim, que elas consigam essa incorporação via ação judicial. Outra pergunta, e se eu recebo gratificação de caixa durante um período, e se eu recebi função por outra, se eu recebi comissão de função por outra função exercida? O banco faz questão de dizer que gratificação de caixa não é função, mas nós temos também jurisprudência e entendimento que tanto a gratificação de caixa como a comissão em outras funções, elas se equivalem em termos de gratificação. Então, se as pessoas têm X anos de caixa, mais uma outra função, e somando o período, e não precisa ser ininterrupto, mesmo se houver pequenas interrupções, e se tiver esse período, ela também pode ser contemplada por essa jurisprudência, então vale a análise do caso específico. E para finalizar, em relação ao que a gente fala, o que normalmente se repete muito, muitas das pessoas sabem o que estão dizendo, outras têm dúvidas. Por que a gente fala 10 anos antes da reforma trabalhista, 10 anos depois? Por quê? Porque quando houve a reforma trabalhista, em 11/11 de 2017, né, quando começa a valer, houve alteração de um artigo da CLT, que quando esse artigo foi alterado, que é o 468 da CLT, veio uma determinação legal de proibição dessa incorporação de funções, certo? Aí a primeira leitura que se faz então eu, que completei 10 anos antes da reforma trabalhista, portanto, antes dessa alteração da legislação, eu tenho direito a essa incorporação. E eu que completei depois, não tenho direito a essa incorporação. Essa leitura está correta? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque, por exemplo, nessa decisão que nós tivemos na liminar, o juiz não fala da incorporação em liminar, mas ele fala justamente que a reforma trabalhista não atinge os funcionários que foram admitidos antes da reforma trabalhista. Então, qual é a tese que o juiz tem, e que é de vários outros juristas? Que eu só posso aplicar essa alteração legislativa para aqueles funcionários que foram admitidos no banco depois de novembro de 2017. Portanto, o que nós temos hoje, nessa ação que nós estamos falando, é que em liminar o juiz manda manter a gratificação e também traz a tese de que o banco também não poderá tirar a gratificação e terá que incorporar a gratificação para as pessoas que completaram os 10 anos de recebimento, ou seja, que pode ser depois da reforma trabalhista, a completude aí desse tempo, né? Apenas fazendo exceção àqueles que tivessem sido admitidos depois de 2017. Ora, admitidos depois de 2017, nós temos 3 anos até agora, então não teria nenhum caso de pessoas com 10 anos de comissão admitidos depois de 2017. Me ajudem, mais alguma pergunta importante para esclarecer? Por Renata, favor. Eu vi alguns questionamentos, mais de um, inclusive, sobre os afiliados da Contec, né, que, como o João disse, acabaram não sendo, enfim, eles propuseram ação e não conseguiram eliminar. Então, a Messia, por exemplo, a Messia Souza perguntou se os afiliados da Contec, para esses afiliados, não estaria valendo a liminar. A Rosemary Arruda Guerreiro também perguntou se em Fortaleza está amparada por essa liminar. Eu acredito que você já tenha respondido esse questionamento lá atrás, né? E a Marilene Rota
perguntou, aquele que entrar... Aí ela faz um raciocínio inverso daquele que você fez agora há pouco, Renata. Ela pergunta o seguinte, aquele que entrar com uma ação individual e ter a liminar deferida, será excluída da liminar da CONTRAF? Posso responder esse da Contec? Claro, por favor. A nossa ação, ela é nacional. Nós entramos sempre com ação nacional para valer para todos os funcionários do Banco do Brasil, independente se são da base da CONTRAF ou da Contec. Por óbvio que o banco pode usar dessa sacanagem para diminuir o rol de atendidos nessa ação. Mas aí que a gente falou, façam as denúncias nos sindicatos ou mandem para contrafcult@contrafcult.org.br, que a gente pode juntar no processo, né, doutora Renata, e levar essa reclamação para o juiz. De toda forma, nós queremos que essa ação seja para todos os funcionários do Banco do Brasil, tá? A gente sempre pleiteou isso. O nosso pedido, João, né, quando a gente fala de pedido jurisdicional, o nosso pedido inicial é que abarque todos os funcionários indistintamente do Banco do Brasil. Então, o nosso pedido é esse, que por enquanto, acatado. Mais alguma, Marco? Você falou... Desculpa. Essa da não, imagina. Ela fez um raciocínio inverso. Eu achei interessante a pergunta dela, porque você se referiu às ações da CONTRAF, né? E ela faz o seguinte questionamento: aquele que entrar com uma ação individual, né, e ter a liminar indeferida, será excluída da liminar da CONTRAF? A regra de ouro, quando a gente fala sobre ação coletiva e ação individual, é que a ação coletiva abarca todos. Vamos fazer um raciocínio aqui rapidinho. Quando nós entramos pela CONTRAF com uma ação que representa todas essas pessoas, eu não tenho procuração individualizada de cada funcionário. Eu tenho uma procuração da CONTRAF para atuar em nome de todos os funcionários. Algum funcionário tem o direito, a possibilidade de caminhar longe dessa ação e, portanto, optar por um caminho individual? Sim. Sim. Quando ele faz isso, o que vai valer para ele é a ação individual dele, certo? Agora, quando ele não caminha sozinho, ele tem a ação coletiva. Então, objetivamente, quem optar nesse momento por uma ação individual que trate deste tema, né, o que vai valer para o seu caso específico são as decisões do seu processo individual. Certo? Então, a princípio, se você tem uma ação coletiva que tem uma decisão positiva nesse momento, para o seu caso, não é o caso de uma ação individual, a princípio, nesse momento, não valeria a pena, neste momento. A depender se essa decisão é precária, se ela perder validade, deve-se avaliar. Se o seu caso... se no seu caso específico você precisa, você não está abarcado por essa ação coletiva, você deve sim procurar uma assistência para o caminhar da sua ação individual, porque muitas das vezes as questões individuais de cada um, elas não podem ser objeto de uma ação coletiva. Certo? Quando a gente fala de uma ação coletiva, a gente fala de uma amplitude de gente, de um caso específico e mais objetivo. E, obviamente, a gente tem inúmeras particularidades que devem ser analisadas individualmente. Que mais, gente? Me ajuda aí, porque falar e ler, eu vou melhorar, mas ainda estou meio... A Antônia Rosa, Renata, a Ernesto e João, ela fez o seguinte questionamento: boa noite. Se a liminar da CONTRAF for derrubada e a dos estados continuam valendo, obviamente daqueles estados, né, que tiverem propostas demandas e tiverem tido êxito em suas liminares, ou se a de algum estado for derrubada, a CONTRAF continua valendo para esse estado, ou seja, o questionamento no sentido de haver um conflito de decisões, né? E aí a gente volta naquele questionamento que foi feito logo há uma meia hora atrás pelo João, de como fica o judiciário decidir de uma maneira num lugar e decidir de uma maneira de outra, né? Aí a gente volta a esse questionamento que, como a Renata disse, é difícil de se responder, mas como que ficaria, Renata, essa questão levantada pela Antônia?
Não, essa é uma resposta até que eu fico mais tranquila em responder, porque, a princípio, se uma decisão nacional cair e a estadual, que seja, estiver valendo, vale positivamente, né, para o empregado, vale a estadual e vice-versa. Então, isso traz uma maior proteção para o funcionário. Perfeito. Teve uma colocação, Marco, que eu vi, já faz um bom tempo, não sei se vocês vão conseguir resgatar, falando que o Tem muitos questionamentos de fato. Tá, mas falando que o Banco do Brasil é maior que qualquer governo. Aí eu queria responder essa. Que sim, o Banco do Brasil é maior que qualquer governo, porque é um banco público a serviço da sociedade brasileira. Mas não vamos nos iludir ou nos enganar ou achar que o mundo é perfeito, porque se não tiver política pública para a atuação dos bancos públicos, você não tem banco público. Você não precisa de Banco do Brasil, você não precisa de Caixa Econômica Federal, você não precisa de BNDES, Banco do Nordeste, Banrisul e vários outros bancos. Isso depende, sim, de política voltada para a atuação dentro de uma sociedade carente, voltada dentro de uma intenção de um governo. Fechar agências do Banco do Brasil, onde só tem o Banco do Brasil, além de ser um crime com aquela cidade ou com aquela sociedade, é um crime contra a soberania nossa. Por quê? Em 17 dos 5 mil e poucos municípios, 20% só tem banco público para atendimento à população. É um número alto, é um número significativo, e que afeta milhões de trabalhadores, milhões de pessoas no Brasil afora. Então, não devemos olhar no nosso umbigo, mas devemos entender que o papel e a atuação dos bancos públicos sobressai o papel dos bancos privados. Nós temos uma maior concentração no sudeste de banco privado, exatamente porque é onde tem o maior número de população hoje e exatamente onde tem o maior número de profusão de bancos. Então, eles estão à procura do seu lucro imediato. Já o banco público, ele tem que ir na contramão disso. Ele tem que dar lucro, sim, a gente não nega que ele tem que dar lucro, mas ele tem que também atender a sociedade, com seu microcrédito produtivo orientado, com seu crédito a micro, pequena e média empresa. Coisa que, por exemplo, se a gente comparar os 6,9 bilhões que o Banco do Brasil entregou, o Itaú chegou a 3,2 e não atingiu nem a metade daquilo que o banco colocou. O banco colocou quase 100 mil micro e pequenas empresas. O Itaú chegou a 32 mil micro e pequenas empresas, exatamente por conta da sua própria atuação e da sua própria lógica de lucro imediato. Então, não vamos se enganar, não vamos nos iludir. Banco público é fundamental. Vamos só olhar um exemplo clássico, tá? Que se não é para falar da China, porque é comunista, se é para falar de países que são comunistas, vamos falar de um país extremamente capitalista, um dos capitalistas mais importantes como player mundial, que é a Alemanha, que possui o maior banco público, que é o Deutsche Bank. Ele é o maior banco público em atuação hoje, que desenvolve políticas de desenvolvimento nacional e políticas de atendimento à população, principalmente a população de baixa renda. Então, vamos prestar atenção, isso é fundamental. Essa descentralização promovida pelo Banco Central só tende a atacar única e exclusivamente a nós, trabalhadores, de um banco público, mas também a sociedade, porque nós desregulamentamos o acesso que essa sociedade tem ou deveria ter a um banco, porque bancarização, a Contraficute sempre defendeu, o Sindicato de São Paulo sempre defendeu, porque é uma forma de democratização ao acesso a um direito fundamental, porque a bancarização te abre portas, te abre fronteiras e te abre uma série de instrumentos públicos que você pode utilizar. Então, não vamos entrar nessa ilusão que circula aí. Não é à toa que nessa reestruturação, a sociedade brasileira, e isso é mais importante, em todas as atividades que nós fizemos nos sindicatos, o Ernesto fez uma atividade muito importante no centro de São Paulo, dialogando com a população e dialogando com o comércio local, e muitos mostraram, entender o que estava se passando e mostraram apoio a nós, que era uma luta, sim, importante, uma luta de um banco público importantíssimo. Tá? Perfeita a sua análise, João, especialmente sobre a questão, trazer para o debate a questão do banco público alemão, né, que hoje a gente vê aí esse massacre, né, para não dizer outra coisa, do governo em relação às instituições públicas, né? A intenção do Bolsonaro, do nosso presidente, vamos dizer assim, é justamente privatizar tudo, né? Quando você traz esse exemplo do banco público alemão, do maior banco público da Alemanha, a gente pode contextualizar e fazer um comparativo de que as coisas não são dessa maneira como
como eles querem fazer aqui no Brasil, né? Ernesto. E só uma coisinha, Marco, Sim, que é importante. As maiores fintechs que estão em atuação no Brasil e os maiores bancos de investimento em atuação no Brasil hoje são bancos públicos chineses, que estão vindo com uma grana muito grande para o mercado brasileiro. E a desregulamentação do sistema financeiro favorece banco de investimento porque você permite o não rastreamento desses recursos, inclusive contribuindo para a lavagem de dinheiro, que é tudo que esse atual ministro quer. Vamos desregulamentar o sistema financeiro porque nós não iremos rastrear para onde irá a lavagem de dinheiro. Muito comum em países de terceiro mundo, infelizmente, como o nosso. Mas também comum nos Estados Unidos, já que é a pátria do capitalismo, do liberalismo, da democracia, que todo mundo adora falar, vamos falar dos casos de corrupção que tem nos Estados Unidos, da lavagem de dinheiro muito profícua que existe nos Estados Unidos. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de noção, a não ser comprar aqueles que está fake news aí, ou que está muito na cara, né? A gente tem que entender. E queria, só para terminar, mandar, não a minha participação, mas terminar minha fala agora, porque o debate está muito bom, mandar um beijo para a Tina, que está nos acompanhando, é uma caixa executiva contemplada por nossa ação, que logo de cara esteve sempre disposta a fazer a luta, e inclusive convencer os colegas, e mais do que isso, né? Esteve lá na frente organizando os bancários e as bancárias junto com o sindicato. Então, um beijão para a Tina e para o Sérgio. E também mandar um oi para o Toniolo, que é secretário jurídico do Sindicato de Florianópolis, membro da comissão de empresas, então tem uma atuação importantíssima que está devendo churrasco para todo mundo, né, Fê? Né, Rê? Eu estou esperando. Chama a gente aqui de São Paulo também, tá? Por favor, que a gente tem que estar contemplado também. E eu vou aproveitar também nessa mesma linha, João, e vou mandar um abraço, até comentei com você na primeira oportunidade que eu te conheci, inclusive, mandar um abraço para o meu pai, que está assistindo também a live, óbvio que tinha que estar assistindo, né? Porque ai dele se não assistisse, advogado trabalhista, foi presidente dos sindicatos bancários do estado de Mato Grosso, foi presidente da Federação dos Bancários da região Centro-Oeste, lá nos idos do início da década de 90. Ele se aposentou pelo Banco do Brasil, né? Se eu não me engano, em 97. Hoje atua como advogado trabalhista, né? E da mesma maneira tem inúmeras demandas de bancários, né? Então eu convidei, agradeço também a presença dele, ele já me mandou umas fotos aqui, umas mensagenzinhas também, então também nessa mesma linha aí eu agradeço a presença dele. Ernesto, eu queria fazer uma pergunta para você específica aqui, da Roberta Curbani. Ela fez o seguinte questionamento: o banco tem um acordo de não redução de salário no período de home office, porém os caixas em home nem têm a opção de substituição. Alguma informação sobre isso? O acordo foi feito para a proteção dos funcionários contra o Covid. É um acordo da Contraf, inclusive, né? Ele garantia que nenhum funcionário seria descomissionado, perderia sua função por avaliação, por GDP, durante a vigência do decreto que fala sobre a pandemia. O problema é que o decreto venceu, a lei que fala também sobre a pandemia venceu, o STF julgou e manteve alguns artigos dessa lei, né? Mas, a rigor, o decreto está inexistente, ele venceu, né? Agora, e os caixas? Um caixa efetivo, mesmo em home office, estava recebendo. Um caixa substituto, aí é que está a questão, fica com o problema do quê? Ele é substituto, mas ele não abriu caixa. Por ser substituto, isso é o melhor exemplo do que significa ser desgratificado, perder a função de caixa. Porque, inclusive, teve uma outra pergunta: como é que ficam minhas férias, né? O valor das minhas férias. Como o banco calcula com a média dos 4 últimos meses ou 12 últimos meses, por enquanto, perdi a gratificação de caixa, mas saí de férias logo na sequência. Ainda vai ser calculado, ainda vai ter reflexo da sua gratificação. Mas se você ficar gradualmente, né, sem substituir de caixa, vai ter prejuízo, inclusive, nas férias, tá? Já estou emendando uma resposta, né? E eu vi que tem muitas perguntas repetindo com relação por que não compra, porque o banco não compra liminar, já foi falado aqui, então eu recomendo fortemente que depois o pessoal pegue este vídeo e assista ele com calma e com tempo, e passe e ouça de novo, para poder estar muito esclarecido, porque nessa hora de defender seus direitos, o principal é estar esclarecido e organizar mobilizações. Sem as mobilizações, nós não teríamos conseguido nem eliminar, porque as mobilizações levaram a pauta para a imprensa, a imprensa influencia ainda um pouco a justiça. Perfeito, Ernesto. Inclusive, nessa mesma linha, tem a pergunta aqui do Enemir.
que ele fala mais ou menos nesse sentido. Eu preciso de informações um pouco mais claras. Qual o prazo para sabermos se a liminar está sendo cumprida ou não? A liminar já é para estar sendo cumprida, né, Renata? E foi como você disse logo no início da sua fala, que se ela não estiver sendo cumprida, o bancário tem que procurar a sua base e ir atrás, justamente para denunciar esse não cumprimento. É isso mesmo, Marco. Isso é importante, tá em vigência. Se você, bancário, não tem, no seu caso, a sua liminar cumprida, a nossa indicação é que você busque a sua base, né, o seu sindicato, e você terá aí uma orientação no sentido desse cumprimento da liminar. Eu não sei se a gente está finalizando e, enfim, não sei se eu já aproveito para falar umas palavras finais. Como é que a gente está aí, Marco, João, Podemos ir para os encaminhamentos finais, Renata. Sim, até para dizer que nós estamos, né, com TRAF, enfim, absolutamente disponível para qualquer tipo de contato, dúvida, para que a gente possa esclarecer, para a gente possa caminhar da melhor forma possível, né? Eu, Renata, estou à disposição e estou falando aqui, né, o João, que coordena a comissão de empresas, esclarece inúmeras dúvidas. Ernesto também tem a menor dúvida que a gente pode esclarecer ou tentar esclarecer os melhores caminhos. E como eu falei por último aqui, eu acho que eu vou me despedir em primeiro, né, agradecer o Marco, né, que teve essa ideia bacana da gente bater um papo. Acho que comunicação faz parte de tudo, de esclarecimento de dúvida, é um caminho importantíssimo. Então, obrigada, Marco. Ernesto, sempre muito bom estar com você, né, e a gente fazer esse caminho. O João também, pela parceria, né, para mim é sempre um grande aprendizado, me sinto muito honrada por trabalhar aqui com vocês. Fico muito feliz quando a gente tem uma decisão judicial positiva, mas fico mais feliz ainda quando a gente avança nas negociações, que é o nosso norte. E eu queria aqui aproveitar e parabenizar os bancários e dizer a vocês que nos ouvem que o objetivo é a manutenção do banco público, é algo maior, né? A existência de todos nós, de uma sociedade mais justa, com esse movimento da manutenção do banco público. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a gente está na iminência de ser julgado no Supremo, um processo que trata da possibilidade de demissão de empregado de economia mista, sem motivação. É exatamente o caso do funcionário do Banco do Brasil. Aliás, o processo que se discute é do Banco do Brasil, está pautado para o final de abril. Então, se a gente juntar todas eu nem sei se é quebra-cabeça, né? Parece que é linear. Se a gente conseguir juntar todo o caminhar, você faz uma reestruturação de um jeito, você fecha a agência, você vai fatiando o banco e vendendo o que é muito bom. Você, na verdade, nem precisa privatizar, né? Se você for nesse mote. Então, acho que é um momento, inclusive, importante. A gente está falando de um tema específico, mas é um momento muito importante para discussão, para união e para que o Banco do Brasil, os funcionários do Banco do Brasil, que são o Banco do Brasil, continuem unidos, fortes, para defender o banco como banco público, e contem conosco numa assessoria jurídica, porque nós estamos juntos. Obrigada, João, Ernesto, Marco, obrigada a todos e todas que estão aí com a gente, e o Paulo Flores, que está nos bastidores aí, nos ajudando aí na parte da transmissão. Obrigada, gente. Ernesto? O que eu posso dizer de encerramento? Passou rápido pra caramba essa 1 hora. É uma pena que a gente está se vendo numa situação como esta, porque eu estava vendo uma questão de um colega que é dramática, porque ele tem dívidas, como todos nós temos. De repente o banco corta o salário da pessoa. Como é que ficam as dívidas deles? O banco tem até uma instituição normativa, inclusive tem algumas coisas que já foram negociadas no passado pela comissão de empresa,
de repactuação de dívidas. Não é o ideal é a gente conseguir vencer essa batalha, manter a gratificação dos caixas, dos comissionados, mas pelo meu histórico de banco, uma onda desse tamanho, um tsunami desse, tem que ser enfrentado todo dia, e todo dia para evitar privatização. O Banco do Brasil só não foi privatizado na década dos anos 2000, porque, primeiro, que tinha a privatização da Vale, da Telebrás em andamento. Então, o governo teve dificuldade de enfrentar a todos ao mesmo tempo. Mas ele privatizou a Vale. E a preço de banana para depois a Vale gerar muitos lucros. Inclusive, a própria Previ, que participou da compra. Né? Nós temos que defender o Banco do Brasil, porque ele pode ser privatizado. Se privatizar, esquece Previ, esquece Cassi. O econômico já está com muita dificuldade, esquece também. E nós todos seremos demitidos, como aconteceu no Banespa. Então, cada um aqui está preocupado com a ação coletiva e individual, é importante, mas não deixem de se organizar, é conversar no dia a dia. Resgatemos a humanidade que havia entre os funcionários e a solidariedade, porque a meritocracia, embora ela pode até ser encarada positivamente por alguns, ela, em geral, não é muito bem conduzida pelas empresas, porque eu não tenho dúvida de que todo ano eles fazem um cálculo para não bater a meta. 5% de nós não batemos a meta por quê? O banco quer fazer o turnover, ou por demissão ou por descomissionamento. Então fica aqui uma esperança e uma clareza e um otimismo de longo prazo que nós vamos manter o Banco do Brasil público, não sozinhos os funcionários. Pega o cliente pela mão, conversa com ele, fala com o seu deputado, se vocês lembram quem vocês votaram, né? Se vocês não lembram, quem votou aqui no Kataguiri, por favor, né, eu pedia, me procura aí que a gente vai conversar. É isso. Tá certo, Ernesto. João, suas considerações, João? O Ernesto colocou muito bem, né, essa situação. Acho que a gente nunca viu um governo que não se preocupa com a sociedade, né, basta ver o que está sendo feito nessa questão dessa pandemia, não dirá que vai se preocupar com o banco público do tamanho do Banco do Brasil, irá se preocupar com a soberania nacional, né, por isso que nós, a Contraficute, tem feito, além de material para ser distribuído junto com as entidades do Banco do Brasil, aí vamos colocar a NAB, a AFBB, a FABB, que são instituições de aposentados, para distribuir o material de informação e de peso, de relevância, né, com dados do Banco do Brasil, para os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, parlamentares do Distrito Federal, né, da Câmara dos Deputados, senadores, para mostrar a importância e a atuação dos bancos públicos, em especial o Banco do Brasil. Também estamos preparando e já está disponível para os sindicatos materiais para distribuir para a população, para o bancário, falando da importância do Banco do Brasil para a sociedade e para a discussão de bancos públicos. E, por fim, todos os sindicatos estão com o calendário de luta nacional. Mandar um abraço para a Arimateia, meu companheiro ali do Piauí, para a Rita Mota, que é da Comissão de Empresa aqui também, que está nos assistindo. Que a Comissão de Empresa e os sindicatos estão com uma missão de conversar com os vereadores, conversar com os deputados estaduais, conversar com os políticos para mudarmos essa situação. Eduardo Marinho também, outro companheiro aí do Ceará, e também da Comissão de Empresa, estamos fazendo esse debate. No Rio de Janeiro, o vereador bancário do Banco do Brasil, Raymond, irá fazer uma audiência para discutirmos a importância do Banco Público, e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é o único local no Rio de Janeiro que ainda mantém contas no Banco do Brasil. E FOPAG é muito importante para a atuação do Banco do Brasil. Então, o Raymond tem um papel importantíssimo lá, Glauber Braga, Lindenberg Farias, independente da sua posição partidária, político-partidário, que é importante defender o Banco do Brasil. E então, nesse sentido, nós também temos um outro calendário que toda quinta-feira é Dia Nacional de Luta em defesa dos nossos, em defesa do Banco do Brasil e principalmente dos nossos direitos como funcionários. Então, todo mundo tem por obrigação participar, porque não são só os sindicatos que irão fazer a diferença, porque o sindicato são todos os funcionários do Banco do Brasil e todos os bancários. Sem a participação deles, é uma tentativa frustrada do sindicato de fazer a luta. Por isso que a importância de todo mundo, cada um tem sua importância fundamental, seja no home office, seja trabalhando ativamente nesse momento de pandemia, entendendo que o trabalho é essencial para mover a economia e para atender a população mais carente. Então, nesse sentido, nós tiramos o Dia do Preto, o Dia de Tuitaço, toda quinta-feira. Continuamos fazendo os debates na base sindicais nossas, aqui no caso, a minha do Ernesto é São Paulo, Osasco e região, da importância de nos organizarmos, da importância de nos unirmos para enfrentar
esse atual governo, sem deixar de lado, sem deixar de olhar os nossos direitos e a nossa importância como trabalhador. Os 13 bi de lucro do banco veio do esforço de cada um de nós. E, infelizmente, o banco paga com a reestruturação que retira salário, uma reestruturação que quer economizar 300 milhões ano, que é dinheiro de pinga por orçamento que o Banco do Brasil tem, e principalmente se olharmos a arrecadação que o banco tem por tarifa, nós vamos verificar que o banco poderia pagar 3 vezes a folha de pagamento que ele já paga hoje, né? Então o banco tem condições de contratar, mas o banco vai lá e faz uma economia de 300 milhões. Ao mesmo tempo, uma semana depois que anunciou a reestruturação, ele vai lá e fala que vai pagar mais dividendos para os acionistas, saindo de um payout de 35,5% para um payout de 40%. Então, é em cima do nosso custo, em cima do nosso esforço que o Banco do Brasil está mudando as regras de pagamento para os acionistas. E em cima do meu esforço, da minha perda de salário, que o banco vai lá e sacaneia com uma reestruturação, o banco vai lá e sacaneia com regras que o tempo todo mudam a PDG. Então, não se engane, a PDG é mudada a critério que o banco quer, e não são regras claras e nem objetivas. Muitos dos colegas que perderam as suas funções hoje, que perderam as suas comissões, com certeza cumpriram o PDG, porque muitos do que eu vi tinham um esforço muito grande para se chegar no PDG e chegar no cumprimento das suas metas, das suas carteiras. Então, o que o banco faz é de sacanagem, sim, independente se você está bem ou não. Então, com essa fala eu quero falar a importância nossa nessa engrenagem é dar lucro para que o banco consiga prosperando na sociedade brasileira, mostrando a importância do banco público e principalmente falando que os nossos direitos valem mais de qualquer uma decisão governamental, uma decisão da presidência ou do corpo diretor do Banco do Brasil. Estamos alertas, estamos atentos, estamos nos organizando. Os ataques não virão somente no Banco do Brasil, mas o Ernesto colocou muito bem. Temos a Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, e temos também a CACI, que é um dos maiores fundos de um dos maiores planos de autogestão de saúde do país. São esses que estão sendo olhados, né, por esse atual governo, por esse mercado e mais que envolve eles. Então, parabéns pela iniciativa, Marco, ao escritório Crivelli. O escritório sempre nos forneceu auxílio, sempre continuará fornecendo auxílio, seja para a Renata assessorando a comissão de empresa, sendo vocês atendendo a linha de frente aí no atendimento individual, né? Nós estamos com um plantão exclusivo no Banco do Brasil aí para atender. E também mandar um abraço do Dr. Éricos, né, que sempre me orientou, sempre deu palavras importantes para mim no meu crescimento na comissão de empresa. Então, muito do que eu sei, do que eu aprendi na área do direito, vem da Renata, vem do Dr. Éricos e também da doutora Lúcia, que está com a gente aí acompanhando o dia a dia aí no Comando Nacional. Então, mandar um abraço para eles aí. E obrigado. Imagina, João, de fato é um aprendizado mesmo ter essas pessoas que nos estimulam, né, que nos inspiram tanto. Puxando um pouco um saco do meu pai também, né, como eu já disse, ele também é uma outra nesse sentido, porque graças a ele que eu estou por aqui, filho de peixe, né. De fato, pessoal, foi muito proveitosa a reunião, confesso que não esperava a tamanha participação e que questionamentos absolutamente pertinentes, né, foram quase 500 pessoas nessa live, confesso que eu nunca participei de algo tão grandioso assim, né. Agradeço aqui ao Paulo Flores pelo apoio técnico, né, que teve aqui durante a transmissão, a Ana também, do escritório da Crivelli Advogados, que também nos auxiliou nessa transmissão junto às redes sociais do escritório. Agradeço a Renata, nossa colega aqui de escritório, uma amiga, que eu posso considerar já uma profissional extremamente competente. Afinal, se assim não fosse, a gente não conseguiria se eliminar, não é verdade? Que faz essa ponte espetacular junto ao Tribunal Superior do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho aí de Brasília, pelos esclarecimentos jurídicos, né, extremamente pontuais, ao Ernesto por essa parceria nos plantões do sindicato, como o João disse, a gente está fazendo esses plantões jurídicos no sindicato, a adesão é muito grande, e graças a esses plantões nós estamos aqui fazendo essa live, né, porque foi desses plantões, foi de um desses plantões que surgiu essa ideia, né, por essa ponte também que a gente vem fazendo junto aos empregados do banco, né, ao João, também por essa parceria, né, João, a nível nacional, e como a Renata disse, diante desse aprendizado que a gente tem contigo no âmbito sindical, a mobilização, questões referentes ao Banco do Brasil, esse seu conhecimento extremamente denso e profundo sobre o Banco do Brasil, né, que é extremamente importante para todos nós, ainda que a gente não tenha tido até então, já que você saiu, né, está no Comando Nacional, aí a gente não teve muitos contatos, você pode ter certeza que a gente tem um aprendizado muito grande contigo nesse sentido, né?
Novamente agradeço a todos, né, por essa presença maciça, que eu achei bastante produtiva, e ficamos à disposição na Crivella Advogados, aqui em São Paulo, em Brasília com a Renata, em Osasco, em Ribeirão Preto, e em todos os nossos canais de comunicação, seja no Facebook, Instagram. Estamos à disposição dos bancários sempre que nos quiserem procurar. Estamos aí para tentar sanar essas milhares de questionamentos que foram feitos. Infelizmente, não conseguimos responder a todos, mas esperamos que tenhamos respondido as principais demandas que nos foram colocadas. Boa noite e esperamos poder estar fazendo novos encontros com esses no futuro. Boa noite, obrigado a todos e até mais, gente. Gente, obrigada, boa noite.